E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo semanal. Me avisem aí através dos comentários se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem. E hoje eu queria falar sobre uma história que eu estava conversando com um antigo aluno meu. Ele estava trabalhando muito, estava se esforçando bastante para progredir na carreira, ganhar mais dinheiro, ser promovido, aprender sobre programação, para conquistar as coisas que ele queria conquistar na vida, né? Quem é que não quer trabalhar para conquistar os seus desejos? Ele queria viajar, queria correr o mundo, né? Ter mais tempo de lazer com sua esposa, com sua família. Mas ele, a partir de um momento, depois de ter dedicado assim bastante tempo para conquistar essas coisas, ele começou a se questionar se fazia sentido essa parada de abrir mão de tudo no presente para ganhar independência financeira e eventualmente poder usufruir daquelas coisas que ele queria, né? Ele achou isso tudo muito duro, assim, muito duro. Eu concordei com ele. E aí, nessa época, a gente estava fazendo a mentoria de carreira para programadores, que eu tenho, né? E eu falei assim, olha, aqui na mentoria, o nosso foco é trabalhar a carreira como um todo. Eu quero que você seja um profissional melhor, mais capacitado, mais virtuoso, mais paciente, que tenha mais laboriosidade, mais detalhe, mais profundidade intelectual. Então, eu acho que aqui nesse momento faz sentido a gente falar sobre uma história de um grande escritor da literatura que é o Leon Tolstói, sobre o livro que ele tem que se chama A Morte de Ivan Ilitch. Tá? Eu acho que essa história é muito boa e eu queria trazer esse vídeo para falar um pouco sobre essa história, para a gente poder entender como que a gente pode crescer na carreira na direção certa para construir uma carreira e uma vida que façam sentido, sem ficar, depois de várias décadas, se olhar para trás e ver que você não construiu muita coisa de útil. Né? Então, o que é essa história? O Ivan Ilitch, ele era um servidor público lá na Rússia, né? Um escritor russo, final do século XIX, século XX, e ele tinha aquele cargo, sabe aquele cargo de funcionário público que não precisava existir, que todo mundo sabe que é meio inútil, o cara que está exercendo o cargo sabe que é meio inútil, enfim, ele tinha esse cargo lá. Então, ele constrói a sua vida toda pensando em manter um certo status social. Ele queria ter a vida padrão, a vida normal. Ele queria acordar, ir para o trabalho, fazer um trabalho bem feito, chegar final da noite, final do dia, jogar cartas ali com seus amigos, fumando um charuto, bebendo um uísque, ir para casa e gozar da vida mesmo, sabe? Participar de eventos da alta classe da sociedade russa, e, enfim, esse era o desenho que ele queria construir. Um cara boêmio, aburguesado, era isso, sabe? Esse era o foco da vida dele, fazer tudo certo para ter o estilo de vida que alguém que ele desejava ser pudesse ter. Tem uma hora que ele se apaixona por uma moça, na verdade a moça se apaixona por ele, e ele pensa, olha, eu quero ter uma vida assim, assim, assado, nesse contexto de tipo de pessoa que eu quero ter, essas pessoas se casam, têm filhos, então eu vou casar também porque para poder manter o status de vida que eu queria ter. E ele casa. Ele casa e fica feliz. Começa a reformar a casa, tem aquela paixão de início. E aí ele começa a mobiliar a casa, comprar mobília de mogno e tapete, cortina, sei lá o que, pensando em como ele ia impressionar as pessoas quando elas entrassem na casa dele. E aí tem até uma frase muito interessante que o autor cita, que é quando ele termina de mobiliar a casa, fica da seguinte forma: na realidade, o efeito não passava do que normalmente é visto nas casas de pessoas que não são exatamente ricas, mas que querem parecer ricas, e o máximo que conseguem é parecer-se com todas as outras pessoas da sua classe que também querem parecer ricas. Tinha damasco, ébano, plantas, tapetes, enfeites de bronze, tudo muito sóbrio, muito polido, tudo aquilo que as pessoas de uma determinada classe social possuem para parecer com outras pessoas. Então é isso. E aí a esposa dele engravida. Durante a gravidez, ela reclama, começa a pedir para ele passar mais tempo dentro de casa. E aí ele se incomoda, né? Porque passar mais tempo dentro de casa, cumprindo as suas obrigações domésticas, significaria deixar de ter a vida que ele queria ter, que ele estava construindo para ter.
ele começa a usar o trabalho como desculpa. Ele começa a brigar com a esposa, discussão, e fala, não, cara, aí ele começa a trabalhar, desvia todo o foco pro trabalho, para ele não poder, para ele poder fugir de casa. E aí os filhos nascem, ele é promovido, aquela discussão de família, aquela briga, aquela, aquela, aquela situação de tensão e de guerra que tem em muitos lares, era o que estava na casa de Ivan Illich. E aí ele começa a achar que a vida é assim mesmo, sabe? Cara, eu tô aqui tentando construir minha vida normal, de prazer, de curtir e tal, ter um trabalho, meus amigos, e tem essa minha família que me enche no saco. Cara, eu acho que é meio que isso, assim, sabe? Ele começa a aceitar que brigas acontecem, que ele pode ser meio distante mesmo da família, chegar em casa e não conversar com os filhos, ficar cada um num canto. E enquanto isso, ele vive a vida, ele se resigna com essa situação medíocre que está acontecendo com ele, e aí se passam 17 anos de casado. Depois de um tempo, o que começa a acontecer? Aí começa realmente o drama da vida dessas pessoas. Ele começa a sentir um gosto amargo na boca e uma dor do lado do abdômen, assim. Mas ele decide ignorar, porque afinal de contas ele quer basicamente fugir do desprazer e buscar o prazer. Só que a dor vai piorando, sabe? O gosto fica cada vez mais amargo, o apetite acaba ficando mais enfraquecido, a dor cada vez mais forte. Ele decide ir no médico. O médico faz uma bateria de exames, exame, não acha nada. Ele fica cada vez mais fraco, ansioso, nervoso, e aí a esposa começa a agir diferente com ele, né? Porque afinal de contas o cara tá estressado, brigando com todo mundo o tempo todo, tá com dor no abdômen, gosto na boca. Aí o pessoal do trabalho começa a agir diferente com ele, todo mundo ao seu redor começa a agir diferente, pelo menos na percepção dele, tá? Ele começa a achar que todo mundo tá tendo pena. Tá tendo pena dele. E aí ele começa a ficar cada vez mais amargurado com essa situação e com a vida. Então tem uma hora lá que eles estão jogando cartas, né? Jogando cartas lá com os amigos dele. E tem um certo momento que um amigo dele, o parceiro de cartas dele, arrasta as cartas para ele na mesa, para ele pegar, né? E ele fica puto, porque ele acha que ele está fazendo isso só porque ele tinha pena do Ivan Illich. Ele pensa assim, cara, será que ele pensa que eu tô tão fraco que eu não posso nem esticar o meu braço para pegar as próprias cartas? E aí todo mundo nota que ele tá cansado e com dor, né? E nervoso também. E sugere dar uma pausa. E ele fica mais bravo ainda. Como assim pausar? Não, eu tô normal, eu tô bem. E aí fica aquele climão. E a noite e o jogo e o jantar se segue com aquela estranheza, com aquela melancolia. Então, ou seja, ele começa a deixar todas as situações ao redor dele horríveis. Porque a forma como ele está lidando com aquela dor é uma forma amargurada de quem não queria estar naquela situação por nenhum motivo. E aí tem um momento que chega o cunhado, que é de outra cidade, vai visitar ele, e ele escuta de trás da porta o cunhado comentando com a esposa dele, né? Ele tem os olhos de um homem morto. Ele perdeu a luz dos olhos. Por que isso aconteceu com Ivan Illich, né? Foi a doença, né? Claro que, pelo menos na visão do Ivan Illich, a doença era um fator causal e único para aquela tristeza e amargura que ele sentia, mas na verdade não era. Assim. O fato dele estar se relacionando daquele jeito com aquela situação que se apresentou para ele, né, era sim o que de fato tirou a vitalidade dele e deixou ele com os olhos de um homem morto. E no meio disso tudo, ele também tinha um amargor muito forte com a esposa, né? Quando, por exemplo, ele estava lá na cama, doente e tal, e ela ia dar um beijo de boa noite, ele tinha que se segurar com todas as forças para não dar um murro na cara dela de tanto que ele passou a odiar a esposa.
porque ela estava tentando cuidar dele e ele não queria que ninguém tivesse pena dele. E quando todo mundo não tinha pena dele e ignorava ele na cabeça dele, ele ficava mais puto ainda, porque que essas pessoas estão me ignorando. Então tá vendo como que o cara criou uma situação muito maluca na cabeça dele? Esse amargor que ele tinha na boca por causa da doença é simbólico, né? O autor, o Leon Tolstói, ele não escolheu isso aleatoriamente. Não é à toa, tá? É porque as pessoas que têm essa disposição de alma em relação às situações da vida, em maior ou menor medida, acabam ficando experimentando um gosto amargo das situações da vida mesmo. Entende? Quantos de nós não somos assim em muitos momentos da vida? O quanto eu não ajo assim em muitos momentos da vida. E eu estava lembrando que eu estava relendo esse livro para poder terminar de gravar esse vídeo. Achei uma nota minha de quando eu li esse livro pela primeira vez, sei lá, 5 anos atrás, sei lá, algum tempo atrás. E eu anotei assim: caramba, espero que eu nunca tenha vivido uma vida desse jeito, né? Porque o Ivan Illich, ele tinha uma vida de falsidade, buscando apenas a superficialidade das relações. E quando ele começou a sofrer, ele não entendia porque ele sofria. E eu falei, cara, eu espero que eu nunca seja um Ivan Illich a ponto de algum dia sofrer e sem entender por que eu tô sofrendo, entendeu? Acabou que aconteceu alguns anos depois, eu passei por uma situação e eu falei, cara, puta, pior que eu era um Ivan Illich, hein? Enfim, a história continua e quando ele percebe que ele podia morrer, porque a doença começa a se agravar, tá? Eu acho que era doença da vesícula biliar, que tinha uma coisa da bile, que dava um amargor na boca. Quando ele percebe que ele ia morrer, ele sente um tremendo desespero. Sentia que tinha alguma coisa errada, assim. Para ele, era inconcebível que pudesse acontecer alguma coisa de ruim para ele. Afinal de contas, ele fez tudo certo. Ele viveu a vida como se deve viver. Entendeu? Ele entendia que outras pessoas ficassem doentes, que outras pessoas ficassem de cama, que morressem, que tivessem um fim triste da vida, mas ele não. Como assim? Eu vivi a vida perfeita. Eu merecia ser feliz, eu mereço ser feliz. Quando ele aprendeu lógica no colégio, né? Caio é um homem. Os homens são mortais, portanto Caio é mortal. Ele entendia que aquilo se aplicava para Caio. Agora, para mim, para Moá, eu não sou mortal. E aí, finalmente percebeu que realmente ia morrer e teve um misto de alívio, que, putz, finalmente vou me livrar dessa dor, só que também de desespero, porque ele não queria se desapegar de tudo que ele tinha construído e havia construído até então. E aí ele tentava pelo menos se agarrar às memórias, às lembranças, só que no meio daquela dor e sofrimento de alma, a amargura mesmo, nem as lembranças do passado, de quando ele tinha uma vida boa, que ele jogava cartas, que ele tinha um bom trabalho, que ele tinha casado, nem essas lembranças suscitavam alguma coisa boa nele. Ou seja, até mesmo o passado se tornou inútil para o presente. Então, ele começava a se questionar o tempo todo, né? Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou sofrendo? Nada faz sentido, né? Aí tem essa segunda frase. Chorou pelo seu desamparo, pela sua horrível solidão, pela crueldade dos homens, pela crueldade de Deus e pela ausência de Deus. Enfim, esse é o tipo de vida que a gente não quer ter. Agora, é muito bom a gente poder ler esse livro e perceber, cara, eu não quero ser uma pessoa assim, eu não quero ser um profissional, por exemplo, que calcula os meus movimentos, assim, o que eu vou estudar, como que eu vou me formar, que tipo de empresa que eu vou atuar, que tipo de trabalho que eu vou ter, que tipo de relação que eu vou estabelecer com o meu chefe, com o meu colega de trabalho, simplesmente por cálculo, buscando um resultado agradável para mim no futuro. Ah, não, eu vou estudar inteligência artificial porque eu acho que se eu não estudar, eu vou ficar para trás e não vou conseguir uma promoção. Ou será que eu devo estudar programação sendo que me parece que daqui a algum tempo essa profissão não vai existir porque é inteligência artificial? Enfim, percebe esse cálculo? Esse cálculo diante da profissão
é meio cálculo de Ivan Illich, assim. Então é muito bom a gente poder ler, ter contato com a literatura, com esse tipo de história, para a gente perceber, cara, o quanto disso eu estou fazendo na minha vida hoje. Portanto, eu não. E se eu fizer isso, continuar fazendo isso, eu vou ser um Ivan Illich. E eu não quero ter esse triste fim, essa morte de Ivan Illich. Eu quero ter um outro tipo de disposição diante da vida. Eu quero ser uma pessoa nobre, que busca um ideal de grandeza intelectual e de profissão, porque isso é o certo a se fazer, ainda que acarrete a morte, ainda que não acarrete num melhor ganho financeiro possível. Afinal de contas, de que adiantaria você ter o maior ganho financeiro e seu Ivan Illich, que não consegue lidar com uma dor de abdômen e com uma amargura na boca, sem fazer a vida de todo mundo um inferno. Agora tem um outro livro, outros personagens que podem ser um contra-exemplo para a gente de pessoas com um espírito de grandeza, de doação para os outros e que constroem uma vida com sentido, que olham para trás e falam, caraca, olha só o que a gente construiu, né? Diferente do Ivan Illich. E esse é o tipo de pessoa que eu gostaria de ser e que eu gostaria de formar também. Então é por isso que eu estou contando dessa história. Tem esse livro que foi escrito mais ou menos no ano 60, antes de 60 e 70 depois de Cristo, que chama Atos. Tá? Foi escrito por um cara chamado Lucas o Evangelista. Atos dos Apóstolos. Tá? O que é esse livro de Atos? Só para vocês entenderem um certo contexto histórico. Atos é um gênero de literário que era muito comum na época, que narrava grandes feitos de um povo, de uma cultura ou de determinadas pessoas. Né? Tinham vários tipos desses livros naquela época. Então, sem entrar no mérito, se é verdade ou não a história, se aconteceu, sem entrar em mérito religioso, é um fato que Lucas, que viveu lá em Antioquia, naquela época ali, ele escreveu esse livro chamado Atos, tá? Atos dos Apóstolos, que narrava o feito de dois personagens em específicos que vocês devem conhecer, que é Pedro e Paulo. Tá? Então conta a história desses feitos heróicos, dessa primeira geração de pessoas que seguiram aquele personagem que era Jesus Cristo. Então, como é que acontece nessa história? Tá? Depois que Cristo ele morre e tal, ressuscita e sobe ao céu, tem um momento que acontece que chama Pentecostes. O que significa Pentecostes? Pentecostes significa 50 dias. Né? Então, 50 dias depois que Cristo subiu aos céus, os apóstolos se reuniram ali numa casa, todos ao redor de Maria, e aí o Espírito Santo desce. E aí isso é narrado como línguas de fogo que desciam. E naquele momento da descida do Espírito Santo naqueles personagens, é aí que surge o ímpeto para ir pelo mundo pregando o Evangelho, e aí a igreja é fundada e começa a história do Evangelho crescendo até Roma, na Europa, ao redor do mundo todo. Né? E aí esse livro, Atos dos Apóstolos, ele narra alguns feitos desses personagens, Pedro e Paulo, que em vários momentos, várias cenas, eles demonstram uma coragem sobremaneira para falar daquilo que eles acreditavam ser importante, que era o dever deles ali no fundo. Então, no fundo, sei lá, Pedro viveu com Cristo, ele acreditava que Cristo era o Messias, Cristo virou para Pedro e falou, olha, vai, apacenta as minhas ovelhas, né? Prega ao mundo o Evangelho. Pedro falou, tá bom, dever dado é dever cumprido, então eu vou fazer isso, custe o que custar. Por quê? Porque ele tinha uma fidelidade muito grande à verdade, aquilo que ele acreditava ser a verdade. Percebe o contraste com o Ivan Illich? Cara, ele não estava calculando, tipo, cara, eu acho que se eu começar a falar de Cristo, vai ser bom para mim, porque as pessoas vão me adorar, eu vou ser um grande orador. Só que era o oposto, porque cena após cena ele começa a pregar e ele é preso, porque os mestres da lei não gostavam que ele estava fazendo aquilo. Ele é ameaçado de morte, né? Paulo é ameaçado de morte, é preso, é mandado para Roma. Então, a todo momento, eles pregam o seu dever, uma fidelidade àquilo que eles achavam que era o certo, mesmo que eles pudessem morrer, e de fato morreram, né? Pelo menos na narrativa, olhando o ponto literário aqui, né? Na narrativa é o que acontece, eles morrem, e só que quando eles morrem, tudo aquilo que eles acreditavam
não fica mais fraco e perde força e morre junto, porque eles pregavam a verdade, e a verdade é imortal. Então, se eles pregassem a verdade, se tornassem testemunhos da verdade, ainda que mártires, mártir significa testemunho, né, em grego. A verdade ia se fortalecer. E na narrativa é o que aconteceu, e na vida concreta é o que aconteceu também. A igreja está no mundo todo, quer goste ou não. Fato é que, pelo menos desse ponto de vista assim, de resultado, é um fruto muito mais patente do que o do Ivan Illich, que ele acreditava estar no auge da carreira, no auge do que o ser humano podia ser, que é trabalhar, ganhar dinheiro, jogar carta com os amigos, viajar e frequentar clube fumando charuto. Mas, na verdade, ele estava no mais fundo do poço, não por causa da vida material que ele tinha, mas por causa da disposição de espírito que ele tinha. E aí, para a gente fechar aqui com o que a gente realmente quer trazer sobre a carreira de programador, tem um momento ali, em outro livro, que tem a história de João Batista, né? E aí a galera chega para João Batista, que é diferente de João Evangelista, e fala: ô João, o que a gente tem que fazer para atingir a felicidade, né? Você está aí pregando a conversão e o batismo da água e tal, o que a gente tem que fazer? E aí ele vira e fala o seguinte, deixa eu pegar aqui certinho para não ler errado. Tá no livro de Lucas, no livro de Lucas mesmo, no Evangelho de Lucas. Ele vira e fala o seguinte, o João fala, né? Ó, quem é publicano, recolhe os impostos, mas não recolha mais do que o devido. Quem for guarda, cuide bem das pessoas e não aceite propinas, né? Quem tiver 2 túnicas, usa uma e dá outra. E aí eu continuo, parafraseando, assim, continuando João Batista, né? Quem for programador, cara, que programe, porque tem que programar. Entendi, essa é a grande conclusão. Ou seja, não seja um Ivan Illich no sentido assim, cara, eu acho que se eu estudar desse jeito, eu acho que se eu fazer amizade com meus colegas de trabalho desse jeito, isso vai ser bom para mim. Porque isso é uma vida de Ivan Illich. Vida de Ivan Illich. Eu, na minha vida toda, eu tentei aplicar muito essa política de, cara, eu vou fazer o meu trabalho porque é o certo, tá? Eu vou trabalhar bem porque eu tenho que trabalhar. Eu vou estudar e me formar porque eu tenho que fazer isso. Eu vou ler as documentações de todas as tecnologias que eu trabalho, não é porque eu quero ser promovido, não, é porque, cara, eu tenho que saber com o que eu estou trabalhando. Eu vou praticar a tecnologia que eu estou usando, eu vou ler livros, eu vou estudar, tá? Vou estudar não porque eu quero soar bonito, falar de forma erudita, mas não porque eu acho que é isso que eu tenho que fazer. Não que você tem que fazer, às vezes o que você tem que fazer é outra coisa, nem todo mundo tem vocação para ficar lendo livro o tempo todo, né? Mas a história é você descobrir qual que é o chamado que a vida está te fazendo naquele momento concreto, tá? Quando eu digo chamado, não é aquela coisa, minha vocação e Deus me chama e tem um chamado, mudar o mundo. Não, cara. É o seguinte, olha, eu já entendi que eu não quero ser um Ivan Illich, eu não quero viver uma vida de falsidade cheio de máscaras, eu quero ser uma pessoa inteira, concreta e honesta. Eu quero descobrir o que é a verdade e buscar a verdade e falar da verdade, independente se isso acarrete a minha morte. Porque se eu estou com a verdade, nada me falta. Então, na vida concreta, deveres me são exigidos, né? Eu tenho uma esposa, eu tenho um filho, eu tenho pais, eu tenho amigos que necessitam de mim, eu tenho colegas de trabalho que precisam de mim, eu tenho uma empresa que precisa de mim, eu tenho minha cidade que precisa de mim. Então, qual que é a minha função? O que eu posso fazer nesse sentido que ninguém mais pode fazer? Que se não eu, quem? E se não agora, quando? Então, beleza, eu entendi. Cara, eu tenho que ler a documentação do Node, entendeu? Eu tenho que ler a documentação do JavaScript. Eu tenho que entender qual que é o nicho que minha empresa atua. Eu tenho que entender por que a minha empresa faz o que faz. Eu tenho que entender por que o marketing faz o que faz, por que a programação faz o que faz, por que o PO faz o que faz, por que o suporte do cliente faz o que faz, por que o CEO faz o que faz. Para eu entender onde que eu me encaixo nisso e poder servir melhor aquelas pessoas que estão precisando de mim. Então é isso.
Me avisem através dos comentários se vocês têm alguma opinião sobre esse assunto e a gente se vê no próximo vídeo.